Oi, desculpa, mas a hora que entrou que ia ser gravado, aí caiu aqui, o Zoom caiu. Mas voltando, né? Então, eu trabalhei muito tempo junto aos beneditinos e tenho muito da espiritualidade beneditina, né? Então, São Bento mora no meu coração, muito especial. E como eu estava falando, o Mindfulness foi o caminho que eu comecei a entrar para a meditação. E daí, depois, pela internet, conheci a comunidade de meditação cristã, e aí fui me envolvendo, né? E estou aqui. Então, no último encontro, né, foi falado sobre as raízes da nossa tradição, né? Como Jesus vivia, os momentos de oração, o profundo silêncio, né? Não tem, assim, especificamente na Bíblia dizendo Jesus parou para fazer meditação, sentou dessa forma, mas nós podemos até deduzir que era uma forma de meditação. Ele se retirava e permanecia no silêncio, né? Então, isso é também uma forma de meditar. Eu acho que era um caminho, ele ficava no silêncio dele. E a gente já sabe que na meditação nós precisamos do silêncio, o silêncio exterior e interior, que é o mais difícil de ser realizado em nós, né? E aí, hoje eu vou falar para vocês um pouco da roda de oração, né? Roda de oração, o que que será isso, né? A gente vai rodar aqui, todo mundo, cada um vai falar um pouquinho. Não é bem isso, não. Mas primeiro a gente tem que pensar o que é a nossa oração, né? É um momento, na oração é um momento que eu me elevo, né? Elevo a minha mente e o coração a Deus. Só que muitas vezes isso se perde um pouco no momento da nossa oração, porque nós fazemos muita oração de petição, né? Nós pedimos, 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 né? E falamos muito, não deixamos espaço para Deus se manifestar, se comunicar, né? E Ele só vai nos falar no silêncio. Porque enquanto eu estou falando aqui dentro, Ele não deixa espaço, né? Então, a nossa mente, ela questiona, ela planeja, ela se inquieta. Então, às vezes, na oração, a gente tem toda essa inquietude, assim como também na meditação. E o coração, quando a gente faz a oração, precisamos da mente, mas também precisamos do coração, porque o coração é o amor. E aí, então, a gente vai entrar na conexão de Deus, porque Deus é amor. Ele derrama a sua graça, né? Não podemos esquecer que nem tudo nós fazemos por nossa conta, né? Nós contamos com a graça de Deus também. Ele derrama a sua graça e esse amor vai nos invadindo e vamos, com amor, conversar com Deus, né? E aí, como eu falei, né? Muitas vezes é petição, eu vou pedir, 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 pedir. E a gente acha que quanto mais eu falar, primeiro que a gente acha que Deus é meio surdo, né? Então, às vezes, a gente acha que tem que falar alto, e ele não entende bem, eu tenho que falar muitas vezes, né? Quando, na verdade, o próprio Jesus falou que eram poucas palavras. Nós não precisamos falar muito, fazer um discurso. Aí Deus está lá, doido para falar com a gente, e a gente não dá um espacinho, né? Então, não precisamos falar tanto, né? Às vezes basta uma palavra, né? Não preciso ficar horas e horas ali. E aí, nós esquecemos de pensar com quem eu estou falando. Eu estou tão preocupada em pensar, eu quero saúde, eu quero isso, eu quero. Eu fico tanto no eu quero que eu esqueço. Para quem eu estou falando isso? Para quem mesmo? É para Deus. Então, nós esquecemos de pensar nele, né? Então, a mente esquece do amor. Aí só fica o racional. Então, na oração não pode ter isso, né? Precisa ter o nosso coração, o nosso amor. Porque só com o amor é que nós vamos chegar a Deus, né? E não é só pelo conhecimento. Porque nós podemos ter os maiores conhecimentos de tudo, teologia, de formação, de tudo. Mas se não tiver o amor, de nada vai nos bastar isso. Não vai adiantar nada.
Porque o que que adianta? Eu estou só no conhecimento, eu preciso entrar com o amor, né? E aí a meditação cristã é a oração do coração, não é a oração da mente. Ela provém do coração. Quando eu me proponho a meditar, já é um amor. Quando eu coloco o mantra, também é um amor. Então, e aí a gente observa que o mantra que a comunidade propõe é uma palavrinha, enquanto que a nossa oração é um discurso, né? E aí nós lembramos de Romanos 8:26, que diz assim: não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo ora dentro de nós. Então, nós também podemos lembrar que temos a graça de Deus e o Espírito Santo vai nos auxiliar, porque muitas vezes ficamos assim, mas como é que eu vou rezar? Como é que eu vou fazer oração? Eu não sei. Acalma e deixa o Espírito Santo brotar, falar para você, né? Ah, mas como é que vai ser? Então, muitas vezes essa agitação que a gente fica, né? A gente quer tudo assim certinho. Eu vou fazer a oração, vou me colocar assim e vai ser assim. Não é. Com Deus as coisas não são bem como nós queremos aqui matematicamente, né? É diferente. Então, deixa o Espírito Santo. Por isso, a meditação precisa da quietude. Quietude do corpo. Ah, por que que eu tenho que meditar sentado? Porque se eu ficar me mexendo, eu não vou me concentrar. Precisa acalmar o corpo, acalmar a mente, para assim entrar no amor de Deus, né? E permitir que o Espírito Santo se manifeste, lembrando que ele habita em nós. Nós nunca estamos longe dele, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Então, no momento que tiver um pouco difícil, a gente invoca, Espírito Santo, me ajude. E aí vem. Mas é preciso abaixar a poeira, acalmar-se, né? Naquela angústia, naquela ansiedade, eu quero rezar como fulano, fulano fica não sei quanto tempo em silêncio rezando. Fulano é fulano, você é você. Cada um de nós tem a sua maneira. Eu posso ficar. É a mesma coisa a gente vê na meditação. Às vezes uma pessoa fica 30 minutos tranquilamente meditando, outras não conseguem. E por isso ela não vai meditar, ela vai meditar. É um processo. Aquele que às vezes está 30 minutos tranquilamente meditando, ele já, ninguém sabe, já foi uma luta muito grande. Então você tem que se conhecer, não ser igual ao outro. O que que eu posso? Eu consigo 10? Muito bom, vamos 10 minutos, daqui a pouco você está lá nos 20, né? Então é todo um caminho. Então eu não posso ser igual ao outro, né? A igreja, né, depois do Concílio Vaticano II, ela vem recuperando muito essa necessidade de uma orientação, de uma oração contemplativa, que havia muito tempo lá atrás, depois ficou um pouco esquecida, e com o Vaticano II, a igreja vem buscando, né, novamente. E essa palavra contemplativa, muitas vezes é uma confusão. O que que é? Eu vou ficar contemplando? Não, né? A gente tem sempre a ideia, contemplar, é, porque é olhar, mas eu não preciso ficar parada sem fazer nada, né? Ou seja, é uma oração que vai além da minha mente, né? Eu vou mergulhar mais profundamente onde o próprio Jesus está no meu interior. Ele está junto com o Espírito Santo. Hoje celebramos a Santíssima Trindade. A Trindade está aqui em nós. Então, essa contemplação da presença de Jesus, perceber que ele está dentro de você e você vai mergulhando. Isso é um processo, não é uma coisa rápida. A gente vê até no livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, que ela vai falando das moradas. São camadas que a gente tem dentro de nós até atingir aquele ponto. Não é que eu não encontro, só quando eu chegar lá, em tal nível, eu vou conseguir encontrar Jesus. Não, você encontra hoje também. Mas cada vez no seu caminhar,
você vai aprofundar mais. Esse encontro com ele, se você olhar, alguns anos atrás era diferente do que é hoje. Hoje eu mergulho mais na presença do Cristo. Então é um processo que a gente vai. Ninguém sobe a escada de uma vez. Nós subimos um degrau de cada vez. A mesma coisa na nossa espiritualidade e na nossa meditação. É um degrau de cada vez. Você for tudo de uma vez, tá? Pode ser que caia ou desista de subir a escada, né? Então, a oração contemplativa tem alguns caminhos que nos ajudam a chegar a essa oração. A leitura, a reflexão, a própria oração. Nos ajuda a colocarmos, e a meditação também nos ajuda muito a chegar no nível da contemplação, né? É uma experiência que a gente vai tendo durante o nosso dia a dia, em todos os momentos. É estar, sentir-se plenamente na presença do Cristo. Eu não o vejo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que eu estou com Cristo. E o Cristo está comigo. Essa presença durante o nosso dia é você. Você faz a sua oração, depois você faz o seu trabalho, as suas coisas, e você sente a presença do Cristo. Eu estou unida a Cristo no meu dia todo. Ele está aqui comigo. E aí a gente vai ver, né, que a pessoa entra, vai aos poucos, vai tendo uma visão diferente do mundo. Aproximar-se de Deus, de Cristo, plenamente, né, é ser, primeira coisa, para a gente estar perto de Cristo, eu preciso estar transparente. Eu não preciso de máscaras, eu não preciso mostrar que eu sou formada nisso, naquilo, como nas coisas diárias, né? Eu sou eu, né? Eu não preciso de qualquer imagem, eu me dispo de todas as imagens e me torno um ser humilde, porque o Cristo é maior do que eu, Ele está comigo, mas Ele é maior do que eu. É uma humildade que não é aquela humildade que muitos pensam, quando a gente fala ser humilde, logo vem à mente, você é aquele bobinho que todo mundo faz tudo o que quer. Não. Ser humilde é estar diante de Cristo e falar: eu não sou nada, você é tudo. Você é maior, né? É não achar que tudo no mundo eu posso resolver, que tudo depende de mim, mas sim depende dele, né? E aí eu me coloco assim, e nesse ponto a meditação nos ajuda muito a chegar na oração contemplativa. Porque quando eu me coloco na meditação, eu vou me despir do meu ego. Ali eu me sento, não sou nada, posso ser PhD, parará, parará, mas naquela hora eu sou uma pessoa comum. Saem as minhas imagens e eu só penso numa palavra, no mantra. Eu preciso sair, né? E é um exercício que muitas vezes é difícil, porque a nossa mente pensa em tudo, né? Se a gente deixar, a gente já está fazendo a lista do supermercado, o que que eu vou comer no jantar, o que que eu vou não sei o quê, que eu vou. A mente vai, né? Então, eu preciso deixar esse ego e me entregar a Cristo. E nesse ponto, então, a meditação nos ajuda. Porque depois, conforme você vai meditando, vai fazendo a sua meditação, você vai vendo que a sua oração vai tomando outra forma. É uma oração mais calma, mais presença de Cristo em você. Não é tão uma ansiedade, né? Então, ela vai nos ajudando muito. E aí nós vamos, a cada momento, elevando mais o nosso coração, né? Porque Deus envia suas graças, como eu já falei, e essa união, para que essa união, eu e Cristo, na oração contemplativa, exista, eu preciso das graças de Deus. E aí eu preciso me abrir. A graça, então, a gente vê que as coisas, né, não é só eu ficar, eu quero a graça de Deus. Não, eu tenho que me abrir.
Eu tenho que ser humilde, me colocar diante dele, né? E quando a gente faz a meditação, é isso que nós fazemos, nós nos colocamos ali. Só fala uma palavra, Maranata, ou vinde, Senhor Jesus. Só isso. Quando eu falo isso, eu estou me despindo de tudo. E a oração contemplativa é isso. Viver essa contemplação é saber que Cristo está aqui, eu não o vejo, mas ele está aqui, né? E aí a gente vai vendo, né? Aí eu começo a contemplar a presença de Cristo no meu interior, no meu irmão, em todas as situações. Eu não vejo mais as coisas como algo comum. Não, eu começo a perceber a presença do Cristo. Eu vou lavar uma louça, eu posso, né? Ah, que bom, eu estou aqui com Cristo, né? Que vai nos conduzindo e nos levando, não podemos esquecer que todos nós somos chamados à santificação. Então, é o nosso caminho de santificação. O caminho de santificação é a cada dia, né? Nós crescemos nesse amor a Cristo. E Jesus é o nosso grande professor de contemplação, né? Ele não falava nada para as pessoas, vai contemplar agora fica lá contemplando Deus. A gente não ouvia isso, né? Não vemos isso no Evangelho, né? Ele não falava, ó, vocês precisam rezar, olha, para com isso, né? Nós fazemos um pouco diferente do que ele falou, né? Porque ele falou totalmente diferente isso. Ele não falava, ó, vocês têm que rezar tantas vezes, tem que ir para a sinagoga, tem. Não, ele vivia a contemplação. Ele sabia que Deus, o Pai, estava com ele e o Espírito Santo. A Trindade estava lá. Ele não precisava ficar anunciando. Ele vivia, porque aquilo vinha de dentro, do seu coração, né? Ele era a presença plena do Pai Criador. Ele tinha isso pleno. Então, não precisava ficar anunciando. E ao falar com as pessoas, ele passava essa presença do Pai, né? E aí vem a roda da oração. Agora vamos ver o que é esse mistério, né? O que é que essa roda aí está rodando? E aí nós podemos pensar, né? Dom Laurence, acho que foi Dom Laurence no livro, fala sobre isso, a roda da oração. É muito interessante. Eu até tinha uma vez, a primeira vez que eu vi foi a Ana Cristina que falou. E eu tenho na minha cozinha uns posterzinhos pendurados e tenho lá uma roda de bicicleta, porque eu andava muito de bicicleta e uma amiga me deu. Até eu falei, acho que vou tirar, não estou andando. E aí, quando eu vi a roda de oração, eu falei, não, vou tirar mais a roda, deixa ela lá. Agora vocês vão entender o que eu estou falando, né? A gente pode pensar na oração cristã como uma roda, né? A roda gira, orienta a nossa vida. Então, Deus também orienta a nossa vida. Os raios da roda, né, da bicicleta que a gente vê, aqui tem um centro e vão saindo, né? Eles saem de diferentes formas, né? E os raios também convergem no mesmo ponto, aqui no centro. E aí é o centro da roda. Então nós podemos pensar, esse centro é Cristo. Ele está ali, em cada um de nós. E aí ele vai, olha que beleza, né? E nós vamos rezando de maneiras diferentes. Aqui, se a gente parar e fizer uma enquete, como é que você reza? Cada um vai falar de um jeito. E a própria igreja também nos oferece várias orações, grupos de orações, né? Então, a gente tem os sacramentos, tem o terço, tem as novenas, vamos à Santa Missa, são várias. Mas quem é que está aqui no centro? O centro é Cristo. Como no terço, muitas vezes a gente acha que é só Maria. Não, Maria nos leva a Cristo. Tudo é o Cristo. E aí saem os raios da bicicleta, né? Da roda da bicicleta. E a roda vai, toca no chão e toca no ar. O chão nós podemos pensar o quê? Aqui, nosso mundo. E o ar, o céu. A a eternidade. Então, esse exemplo eu acho assim muito, né? Todos centralizados em Cristo,
Dele, nós saímos em movimento mútuo, não podemos parar, né? A nossa oração é constante. E unidos em Cristo. Eu vou para um lado, você vai para o outro, mas nós estamos juntos, unidos ali, né? Então, nesse centro ali está a quietude, né? E a Cris está falando assim: a roda toca no chão a realidade, o concreto, mas todos unidos em Cristo. Estou Exatamente. repetindo o que você está falando, hein? Oi? Estou escrevendo o que você está falando. Ah, eu pensei que você estava completando aqui. Então, ela vai tocando a roda. Foi aí que eu falei, não vou tirar mais a plaquinha lá da cozinha da roda da bicicleta. Deixa, não estou andando, mas deixa lá, porque tomou um significado diferente, né? Que aquela roda vai, toca o chão, porque nós também não podemos só estar lá na espiritualidade. Ah, eu só vou ficar contemplando aqui. Não. Como é que você vai fazer o seu caminho de santidade sentado aqui esperando? Não. Até mesmo as irmãs que vivem lá no Carmelo, na clausura, elas estão trabalhando. Elas têm os seus trabalhos diários, né? Então a gente não pode. Por isso a roda, eu toco, vivo as coisas aqui, que estão aqui no dia a dia, é nossa obrigação. Mas eu vou para o eterno, encontrar, né? Então eu vou. E a contemplação é isso. Eu posso estar aqui no meu trabalho, ou eu sou advogado, o outro é professor, o outro gerencia uma empresa, uma loja, sei o que for. Temos a gerência da nossa casa também. Eu estou fazendo, mas eu estou com a presença do Cristo em mim. Isso é contemplar, né? Ele está. E quando você tem essa contemplação dentro de você, o irmão, o outro, não é uma pessoa qualquer. Você olha diferente, porque estamos lá naquele centro da bicicleta, né? O Cristo ali. Nós não estamos à toa, né? Então, pensar na oração como essa rota. A oração é uma vida diária, né? No meu dia, a oração precisa, nós precisamos. Como é que eu vou me comunicar com Deus? Pela oração. Eu não posso ficar, não gosto de rezar, aí vai ficar difícil a comunicação, né? E a meditação também vai nos ajudar a viver essa roda, né? Olha como a meditação ela permeia. No primeiro momento, a gente pode, será? Mas não, meditação, não estou rezando, como é que vai? Mas os efeitos da meditação, do silêncio, do estar só contemplando, meditando aquela palavra, o mantra, ela vai nos ajudar nos momentos da nossa oração. Passamos a ter mais silêncio, ouvir mais a Deus, né? E a meditação também podemos considerar como uma oração. É um momento de oração, de contemplar sendo silenciosa, quieto e simples. E aí vem novamente a simplicidade na meditação, que para estar diante de Cristo eu preciso ser simples. Eu não posso ser de outra forma, né? A oração de fé é coração, contemplação e meditação, né? Então, como eu vou encontrar o caminho para o centro da roda que é Cristo? E aí, como é que eu vou encontrar? Como é que vai ser essa oração? O que que é melhor? Você vai, o Espírito Santo vai te mostrar. A graça de Deus vai aos poucos mostrando o seu caminho de oração. A meditação pode nos ajudar a penetrarmos mais no nosso interior. Então, você mergulha dentro de você. Ah, mas como que se dá isso? Só falando mantra? Eu não sei como é que dá, mas depois você vê. Poxa, mas eu fiquei sentada ali, só depois você vai ver. É um dos mistérios que acontecem em nós, né? E nós vamos penetrando mais no nosso interior. A calma vai chegando em nós, né? Estamos mais, passamos a ser mais presente. E aos poucos a gente vai abrindo espaço para o Espírito Santo nos conduzir.
para o melhor caminho para encontro com Cristo. Tirando, tirando o foco em nós mesmos. A meditação nos ajuda a tirar esse foco, porque nós temos a tendência de estar sempre no eu. É o ego, né? Eu. Não é que o ego seja ruim, não. Tem horas que ele é bom, mas ele não pode ser maior. Ele não pode crescer demais, né? Então, a meditação vai tirando essa centralidade em nós mesmos. E aí é que o Espírito Santo encontra um espaço, Cristo encontra espaço para nos falar. Nós encontramos espaço para ouvir a Deus. Porque sem essa calma, sem esse silêncio, vai ficar muito difícil a gente encontrar, né? Então, a oração, cada um vai encontrando o caminho. Ah, eu gosto de falar, por exemplo, a Léxio Divina é muito bom, né? A gente lê um trecho da Sagrada Escritura, depois faz uma meditação, meditação no sentido de ir aos passos, né? De reler aquele texto, ver a palavra que mais te tocou. É um caminho profundo de oração. Tem a liturgia das horas que a igreja faz, cada um vai encontrando. Às vezes, você está no começo da caminhada de oração, então você vai devagarinho, mas não deixe de fazer a sua oração. Vai encontrando o seu espaço, você vai aos pouquinhos, né? Tem dias que são difíceis, né? Que às vezes quem tem filho pequeno ou trabalha muito, às vezes, nossa, eu não consegui parar. Mas você pode estar dirigindo um carro e estar com a presença do Cristo. É você que vai escolhendo os espaços para ele. Você vai abrindo, né? Quantas vezes a gente está numa tribulação grande, fazendo tanta coisa, mas ali, naquela tribulação, eu posso abrir um espaço no meu pensamento para que o Cristo habite. Que esse amor que está no meu coração tome conta do meu ser, para que ele possa habitar. Bom, acho que eu já falei muito, né? Acho que já estava bom para a gente fazer uma meditação, né? Porque também falar demais ninguém aguenta, né? Então, vamos lá fazer a nossa meditação? Então, vamos procurar sentarmos com a coluna ereta, fechar os olhos, relaxar qualquer tensão, respirar normalmente, silenciosamente, com calma. Repetindo a nossa palavra, Maranata. Pai Celeste, abri nossos corações para a silenciosa presença do Espírito de vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde vosso amor é revelado. A todos que o chamam, Maranata. Vinde, Senhor Jesus.
É, antes de fazer, abrir o espaço para as perguntas e dúvidas,
Uma pequena leitura aqui. Quando meditamos, chegamos àquela quietude central, que é a fonte de toda a nossa ação, nosso movimento rumo a Deus, através de Cristo dentro de nós. O movimento de uma roda requer imobilidade no centro. Isso revela a relação entre ação e contemplação. São palavras de Dom Lawrence Freeman. Obrigada. Está aberto para as dúvidas, perguntas. Sandra, boa noite. Boa noite. Eu achei muito interessante a gente ouvir, né, e poder vivenciar essa questão da roda da oração. E eu acho que eu não acredito muito no acaso. Eu acho que tudo existe, tudo tem uma razão de ser. E essa semana eu pensei assim, nossa, eu acho que eu estou conseguindo fechar o círculo, Oh, né? Então, o corpo, minha mente e meu espírito se unindo, chegando a um ponto e convergindo ali para aquele. Então, eu achei muito interessante, né, a sua colocação com a minha experiência da semana. nada é por acaso, né? O Espírito Santo vai unindo, né, o quebra-cabeça. Então, Uhum. que bom. Isso. Vocês estão muito quietinhos. Mesmo que não tenha dúvidas, que quiser falar, partilhar alguma experiência, também pode, não tem problema não, não é só pergunta, não. Eu não sei se no chat tinha perguntas, tem Ana Cristina? Eu nem olhei. Tá com o microfone fechado, O Cris. microfone está fechado, Cris. Não, não tem não. Acho que Ah, você explicou muito bem, ficou bem claro aí. tá bom, estou olhando aqui. Alguns perguntam, né, do livro do Dom Laurence, é de John Mann, né? Fala. Então, é a prática da meditação, está aqui no chat, a Esse Cristina aqui, ó. colocou, É esse aqui, tá vendo? é, que vai falar sobre. Um capítulo que ele fala sobre a oração. É um livro fininho, mas ele aborda outros aspectos da meditação também, né? Não é só isso. Rosa, Então, quer falar? sim, a ação e contemplação, a roda, eu acho que tudo isso veio de encontro, sim, sem dúvida. E você explicou de uma forma tão simples e, ao mesmo tempo, tão completa, que acho que é isso que nós não temos a necessidade de perguntar. Gratidão. Gratidão também a todos vocês. É muito bom meditar com um grupo que eu ainda não conhecia, porque eu não estava nas outras apresentações dos colegas, e foi muito bom estar com vocês, é bom sim. E lembrar que não é porque eu estou falando aqui que eu sou expert em oração, não, viu? Vou deixar claro, depois eu estava pensando, o pessoal estou falando aqui, não, também tem os meus momentos de dificuldade, tem os dias que são mais confusos, atrapalhados, assim como a meditação também, tem dias que às vezes não estou conseguindo fazer a meditação, né? Mas a gente não pode desistir, é a mesma coisa na oração. Não deu para pelo menos um minutinho você faz a oração, a meditação não deu para fazer 20, faz pelo menos 5, mas faz, né?
Então, é isso. E lembrar sempre, não se compare com os demais. Viva o teu caminho. Espiritualidade, cada um tem um caminhar, né? Não podemos ser iguais. Então, o nosso encontro com Cristo se faz de várias formas diferentes para cada um tem uma história de vida. Alguns têm mais facilidade na meditação, na oração, outros têm mais dificuldade, às vezes vêm com uma história sobre a oração que não foi boa ou foi mais difícil, mas vá no seu caminhar, né? Não tente ser igual ao outro, que aí não vai dar certo, não. Vai no seu caminho. E aí alguém aí, Margarete, Jair, grande meditador, né? Ana Cristina, alguém quer falar alguma coisa? Carlos, a turma aí dos antigos. Acho que tá todo mundo com frio, Sandra. Tá Ah, todo que mundo isso, a com frio, meditação eu acho. aquece. É, acho que tá todo mundo Meditação com frio. aquece. Quando a gente Os mais medita, pode pergun ter. Os mais perguntadores não estão hoje, eles não puderam estar hoje. Teve vários colegas nossos que não puderam estar. Ah, que pena. Mas tu explicou, como disse Ana Cristina, tu explicou tão direitinho que não ficou pergunta nenhuma. E eu Então, acho que mas esse todos que estão aqui, de um jeito ou de outro, oram também, estão aprendendo essa nossa é, oração pura agora aqui conosco, né? E é um é, prazer muito grande ter todos aqui então, sempre, todos os domingos, então vamos bebendo dessa fazer. fonte. Que bom. Vamos fazer a nossa oração final? Vamos, Margaret, espere que você coloca. Sandra, coloco sim a um Oi, oi, minutinho Gema peraí, está só. peraí. aí. Hã? Sandra, a Oi. Gema está aí, que vai ser a nossa Ai, eu tenho que próxima apresentar. Gente, às vezes eu palestra. esqueço das É, coisas. Mas a nossa é, próxima palestrante é a Gema, que está aqui presente. Dá seu oi aí, Gema. Boa noite a todos. Boa noite. Então, estou muito feliz, não é, de ter mais uma vez escutado falar sobre a meditação, porque esse é um processo para a vida inteira. Cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente medita, a gente está crescendo nesse processo, né? Então, no próximo domingo, espero vocês aqui para estarmos juntos mais uma vez, né? Nos aprofundando, aprendendo, bebendo desse poço maravilhoso, que é a oração contemplativa e a meditação cristã. A Gema não tem frio porque ela está lá no Nordeste, bem quentinho, um calor gostosinho. Então, ela não tem frio, ela não vai faltar. Não. Então, vamos, Margarete, para a nossa oração final. Alguém gostaria de fazer a oração? Então, vou sortear, hein? Posso? Bora, Jair. Oração de Ah, encerramento. Gema vai. Lawrence Freeman. Que esta comunidade seja um verdadeiro lar espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem sós, um guia para os que estão confusos. Que aqueles que aqui meditam sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir aos que chegam e para receber a cada um como se fosse o próprio Cristo. Que no silêncio desta comunidade possa todo o sofrimento, a violência e a confusão do mundo encontrar o poder que consola, renova e eleva o espírito humano. Que esse silêncio abra os corações dos homens e mulheres à visão de Deus e uns aos outros no amor e na paz, na justiça e na dignidade humana. Que a beleza da vida divina preencha essa comunidade e os corações de todos aqueles que aqui oram,
com alegre esperança. Que todos os que aqui chegam, sobrecarregados pelos problemas da humanidade, possam partir dando graças pela maravilha da vida humana. Fazemos essa prece por Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, nós agradecemos a presença de todos, né? Foi uma grande alegria e façam a experiência de meditar todos os dias. Muito boa Margarete. noite. Até semana que vem, domingo que vem, estejamos todos, nos encontramos com o Espírito Santo nas nossas meditações e nos encontraremos todos os dias da semana. Amém. Beijo a todos. Tchau. Obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Sandra. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigado, Beijo, Sandra. Deus abençoe. Beijo. Obrigada. Obrigada. Saudade. Beijo, Margarete. Cris, Tchau, muito obrigado. Coutinho. Zenilda se comportou bem. Hoje a coisa foi. Tchau, auxiliadora. Tchau, Cleide. Tchau, Maria. Tchau, Daisy. Cris, Sandra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa Beijo, noite. gente. Tá indo. Boa noite, bom Gratidão a domingo. todos. Tchau, boa